Então, eu vou começar aqui agora a nossa primeira podcast, a Triadcast. Vamos ver como é que a gente se sai, né? Dependendo conforme for os nossos próximos episódios, a gente monta uma data certinho pra gente poder tá lançando constantemente. Não é, rapazes? Exatamente. Com certeza. E aqui os nossos amigos TetoBR, o Zombie Chicken e eu, Bruxo, vamos dar início à pauta secreta magnífica de hoje, que é como a gente conheceu o mundo dos games. Cara, eu lembro que meu primeiro contato com videogame, mano, foi com o Super Nintendo da minha prima, cara. Eu vi aquilo e fiquei, tipo, besta, tá ligado? Eu lembro que eu cheguei a ver meu primo jogando Street Fighter 2, cara. Era muito louco. Mano, tipo, o primeiro contato que eu tive foi bem criança mesmo, tipo, com o da minha mãe, tá ligado? Minha mãe tinha um Atari, mano. Minha véia tinha um Atari, então, tipo, comecei já dos classicão mesmo, dos velhos, dos old, e fui passando, mano. E pra criança, né, cara, ver Pitfall no Atari, você imagina. Então, o meu caso já é anos 90 e amor puro. Enquanto o 64 tinha acabado de ser lançado em 1997, eu tinha apenas 3 aninhos de idade, e meu pai aparece com uma caixa que eu nunca vou esquecer, a caixa do Super Nintendo, cara. Aquilo lá foi a minha infância. E todo mundo da minha família, por parte de pai, sempre foi muito chegado em videogame. Então eu cresci nesse meio aí. Então a tendência hoje de ser gamer e tudo mais já vem desde a veia, mais de 20 anos aí, cara. É quase uma escola da vida. Que nem aqui em casa, cara, como eu falei, tipo, putz, o primeirão de todos aqui de casa foi o que minha mãe tinha, tipo, um Atari, e logo o primeiro console meu mesmo, que eu ganhei totalmente meu, foi um Play 1, e, tipo, pô, crescer já tendo essas referências pro Atari, PlayStation 1, eu tinha alguns primos que eles tinham os Nintendinho, 64, tipo, você já cresce, vamos dizer assim, num berço de ouro, né? No berço de ouro dos gamers, cara. Você cresce tendo referência a 3 grandes empresas praticamente estão aí até hoje, né? Então, estão aí até hoje e vão continuar um bom tempo aí. A Microsoft, que na época, né, que é a parte do Bruno, que na época que eu já ganhei o meu Super Nintendo, que foi com 3 anos de idade, lá em meados de 1997, ainda não tinha saído do papel. Porra, não tem como falar, mas provavelmente o primeiro game, não tem como lembrar o primeiro game que eu tenha jogado, né? Mas o meu Super Nintendo, ele veio com, acho que, International Superstar Soccer, veio com The Dragon, do Bruce Lee, que é um jogo, os jogos que eu gosto muito até hoje, e Mario World, né? Veio que na época vinham com 3 games. E no meu era esse aí, International Superstar Soccer, o Mario World e Dragon do Bruce Lee pra Super Nintendo. É só jogo clássico, né, cara? Tipo assim, eu mesmo, tipo, eu nunca cheguei a ter realmente, tipo, um videogame que eu ganhasse dos meus pais, tá ligado? Eu sempre jogava na casa dos meus primos. Depois que meu primo teve o Super Nintendo, passou um tempo, ele pegou o Play 1, aí passou pro Play 2, aí veio o Play 3. Não sei se agora ele pegou o Play 4, né? Eu tinha outros primos que jogavam no Xbox. Então, tipo, eu fui conhecendo aos poucos, assim, tipo, as gerações um pouco mais novas. Porque eu sempre fui mais do PC, tá ligado? Eu cheguei a jogar muito tempo no PC, tipo, clássicos, Fact World, Tibia, Mu, Ragnarok, The Duel, tá ligado? Só aqueles clássicos que quem é do mundo dos PC sempre jogou, tá ligado? Mas meu contato mesmo com os jogos de console foi mesmo na época de Super Nintendo. Aí depois veio a época do Play 1, que, mano, foi foda, cara. Pra falar a verdade, eu acho que o primeiro game que eu fui ter mesmo foi, tipo, que aí meu irmão, a gente comprou o Nintendo Wii de um primo nosso. A gente ficou com o Nintendo Wii durante, acho que uns 3, 4 anos. Só que como a gente quase não tinha tempo pra jogar e não tinha jogo, a gente passou pra frente. Mas como eu cresci também, assim, numa era de clássicos, né, Play 1, Nintendo, e, tipo, eu sempre fui atrasado quanto às novas gerações. Eu nunca tive... Eu sempre fui uma geração atrasada, enquanto o pessoal tava aí com Play 3, Xbox e tudo mais, eu ainda tava no Play 2.
Eu tinha um 64 e tudo mais. Então, sempre fui vendo meus primos, né? Os primos com mais dinheiro. Sempre aquele primo rico, né? Tendo mais condição que a gente. Pô, cara, eu lembro até hoje da sensação que foi pra mim ver no Xbox 360 o GTA 4. Que, tipo, porra, a minha admiração de, tipo, ver que, mano, se você bate o carro do lado direito, amassa do lado direito. Tá? Se bate o carro do lado esquerdo, amassa do lado esquerdo. Tipo, eu lembro até hoje, tipo, a emoção realmente de ver isso. Você vê que, porra, um dos primeiros consoles que eu tive contato das novas gerações foi um Xbox. Então, marca, né, que como assim, a gente teve os nossos primeiros, a gente teve os mais antigos, os mais novos, ainda ou não, isso fica marcado. Agora falando de segundos contatos, né? Teve, como o Matheus falou, tipo, sempre uma geração atrasada. No meu caso, eu tava umas 2, 3, sempre. Porque, tipo assim, o pessoal tava, bom, na época era o Super Nintendo, né? Quando eu ganhei o Super Nintendo, quem já tava chegando na parada aí, já quase era o Play 2, né? Play 2 chegando em 2000, 2001, era o final da geração do PlayStation 1, já era o 64 também. Então, aí eu fiquei com o Super Nintendo um bom tempo, muitos anos mesmo. Acho que eu fui me desfazer, eu tinha 7 anos, eu fiquei 6, 5 anos com aquele Super Nintendo. E aí teve uma parte da minha vida que eu fiquei sem game. Meu pai acabou tendo que vender o Super Nintendo e eu fiquei sem game. E aí ele apareceu um belo dia aqui com outro console aqui em casa. Só que o console não tinha... Ele era um console de cartucho. O controle era muito esquisito. Eu nunca tinha visto nada parecido. Tipo assim, eu achei a fonte absurda também. Um bagulho muito esquisito. Mas eu achei bonito. E eu vi 4 entradas para controle e eu falei, não, isso aqui não pode existir. Tipo assim, moleque, né? Eu tinha o quê? Uns 8, 9 anos. E era o Nintendo 64. Só que não tinha, eu não tinha cartucho. O pai pegou, acho que foi com 2 controles e sem cartucho. Aí tinha um rapaz aqui que morava aqui perto que ele tinha os cartuchos e eu acabava pegando emprestado com ele. E eu fiquei bom tempo com o Nintendo 64, desculpa. E eu tô com ele até hoje. E eu aprendi muita coisa com o 64. Apesar de o terceiro contato, que a gente vai falar daqui a pouco, que é bom. E eu gostei muito. Aí foi onde eu conheci meus jogos mais favoritos e clássicos da Nintendo até hoje. Aí depois eu acabei conhecendo o Mike, o Otávio, que aí eu tive um contato maior, né? Fui conhecendo mesmo como é que eu posso falar assim... os jogos da Nintendo de verdade eu fui conhecer, tipo, um bom tempo depois. E aí, mas sempre eu já fui nintendista, sempre fui ligado na Nintendo. E isso aí só fortificou mesmo. Aí, como o meu 64 não tinha fita e pra cá era muito complicado de achar, teve uma época também que eu fiquei muito fora, assim, por fora dos games. Enquanto eu tinha o 64, no fundamental, final do fundamental, aí os moleques tudo se reunia, né, na casa dos outros, aqueles amigos ricos da escola, que o Matheus tinha comentado dos primos, né? Aí todo mundo chegava lá, pô, vamos pra casa do Brito lá, fazer o quê, mano? Vamos jogar GTA. Eu falei, porra, que diabo é GTA, caralho? Sai daí. Aí eu ia embora. Vamos jogar um futebol, né? Jogar um futebol. Eu falei, vou embora, pô, bora. E eu achei engraçado uma vez, né, que tipo... depois eu já tinha conhecido o GTA, vi que era um jogo interessante, o San Andreas, no ápice dele, né? 2006, 2007, todo mundo falando do GTA San Andreas e eu apareci aqui em casa com o cartucho do Ocarina of Time, que eu peguei emprestado com o Duda. Rapaz, depois que eu zerei esse game, eu esqueci GTA San Andreas, cara. Eu lembro até uma vez que os moleques veio aqui em casa, né? Tinha jogar bola. Ele, pô, que jogo é esse aí, Pardal? Que eles me chamam de Pardal, né? Joguei esse Pardal, eu falei, esse aqui é o Zelda, Ocarina of Time. Aí, tipo, os caras ficou meio que, tipo, caralho, que jogo é esse? Pô, 64, que o pessoal não conhecia. O pessoal tudo ficcionado no PlayStation 2, que era também o ápice dele, né? Quando a Sony lançou o Slim, que aí virou sensação aqui no Brasil. E o segundo contato é esse. Lembro muito bem que eram nossos amigos, né, mano? Era tudo da mesma sala. Isso, não é que era vidrado, mano. O Bruno lembra, né? O Bruno era da mesma escola lá, tipo, tudo aqui mesmo, cara. Faria do mesmo saco que os caras falam, né?
Mas querendo ou não, tipo, algumas pessoas mantiveram por condições maiores de ter um console da parada ou alguma coisa do tipo. Pô, eu lembro Até que porque, né? Até porque o Play 2 naquela época era 2.000, né? Era caro pra cacete. Era só boyzinho que tinha. Infelizmente, nós brasileiros, né? Como a gente falou no museu, como a gente viu o curador do Museu dos Games falando lá, a gente não, desde antigamente não tinha um acesso muito fácil a esse tipo de coisa. Eu lembro também que, pô, felizmente, graças a Deus, vamos dizer assim, né? Não sou um cara muito religioso, mas vamos dizer assim, eu tive uma condição de ter alguns consoles das gerações atualmente, assim, em cima, né? Eu lembro que quando o Play 2 saiu, um pouco depois que ele saiu, minha mãe conseguiu comprar de um cara do serviço dela lá e trouxe pra mim. Então, você imagina, uma criança em contrato ali com o Play 2, eu lembro que veio com Brazuca 2005, cara, se eu não me engano. Que tinha um Carlitos Teves no bagulho, tá ligado? Tipo, na capa do jogo. Era um clássico, mano. Os Bomba Pet eram os melhores, velho. Aí, Bomba Pet, mano. Mano, aí eu lembro que, tipo, pô, eu fui pra escola, falei no outro dia lá, falei, nossa, minha mãe trouxe um Play 2. Tipo, tinha gente que nem sabia o que era, porque realmente, tipo, não tinha acesso a esse tipo de coisa, né? E como o Bruno mesmo falou, ele sempre foi mais ficcionado também por PC, também teve muita gente que falou, mano, esse negócio de Play 2, eles têm que jogar já falava, tipo, sei lá, um Tibia, alguma coisa no PC. Só que eu sempre fui de ter mais... Counter-Strike, que era um clássico, mano, 1.6. Eu sempre fui de ter mais console mesmo, então acabei que, pô, perdi muito tempo em Lan House também, que acaba que você tem sua escolha, você tem sua preferência, isso somos todos gamers, mas a gente tem, querendo ou não, a nossa preferência, a nossa escolha, e isso contribui pra tudo, né? Desde console que você vai comprar até os amigos que você acaba fazendo pra isso, né? Isso. E pegando de engate, eu tenho uma relação de amor e ódio com o PlayStation 2. Acho que desde essa época, porque hoje, com toda a coleção que eu tenho, assim, não digamos uma coleção, oh meu Deus, que coleção. São 14 consoles na minha coleção. O PlayStation 2, até hoje, é o único game que eu não tive. Eu tive o Play 1, o Play 3, agora o Play 2 eu nunca tive. Que relação de amor e ódio eu nunca sei. Mas o Bruno também lembra. Agora, a gente, como deveros futuros tiozões, a gente pode falar que isso foi há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, todo mundo queria jogar Play 2. Há 10 anos atrás, todo mundo se reunia pra jogar CS na Lan House. Lembra, Bruno? Tipo, o pessoal saía de, Porra, de com carreirinha. certeza, mano. Saía de carreirinha. Eu lembro que tinha um primo meu que ele tinha Lan House, tá ligado? Vixe, era altos corujão de CS, viado. Era direto. Isso quando eu não ficava jogando, tipo, GTA, ou então o Tony Hawk. Mano, clássico Tony Hawk do Play 2, velho. Era muito bom aquele jogo, mano. Puta que pariu, velho. A melhor Lan House da região aqui era aquela que vinha com, tipo assim, você abria e no desktop tinha que ter CS3, CS 1.6, o Need for Speed Underground 2, Ragnarok, o Mu, e tinha também, se eu não me engano, como era o nome daquele jogo lá? Que é tipo o DD Tank, que os caras jogam muito, eu esqueci o nome. Worms? Tinha também o GTA, cara. Grand Chase. Tinha também o GTA San Andreas, que o pessoal jogava muito. Mas isso aí os pessoal colocava no Play, né? Tinha aquele aluguel de horas. Comprava meia hora e metia na televisão. Eu joguei muito. Não, teve também no PC. Na Lan House eles lançaram muito no PC. Eu lembro que jogava direto, mano. San Andreas eu nunca cheguei a pegar na Lan House, não, cara. Eu só pegava assim, tipo, você pagava meia hora, aí a mulher ligava o sleep da TV lá e você jogava meia hora de Play 2 lá e até... Que é uma coisa que eu ia comentar também, que hoje em dia meio que, vamos dizer assim, se perdeu. Vamos dizer, as crianças de hoje em dia, as Nutellas de hoje em dia, não vão conseguir ver isso. Tipo, pô, eu gastava meu dinheiro numa Lan House, mas não era só pra jogar CS ou jogar... Pô, eu lembro que os caras tinham, tipo, uma prateleira de jogo de Play, se alugava lá, colocava no sleeper da televisão lá e ficava, tipo, horas jogando. Aí você cansava de jogar no console, jogar um Play, jogar um futebol com seu amigo. Você levantava e ia pro PC pra jogar um CS, jogar alguma coisa. Então, sempre teve, assim, esse envolvimento gigante, né, de interação.
os corujões que o pessoal fazia. Sempre tinha alguém que tinha um computador em casa e conseguia jogar de casa, mas o cara tinha que ir pra Lan House, porque tava todo mundo lá, todo mundo se encontrava lá pra isso. O nome disso é governo Lula. O governo Lula acabou até com isso. Depois do Lula, todo mundo conseguiu comprar um positivo e colocar em casa. Mas é questão de gerações, né? Tipo assim, se você perguntar pros nossos pais, assim, pô, como é que vocês faziam pra jogar com os amigos? Você ia pro barzinho. Você ia pro barzinho, comprava um fliperama lá, metia a ficha, ó, pau no gato. Agora a gente não, a gente pode falar que teve o quê? A gente teve as lan houses, a gente tirava a racha valendo o Toba no Play 2, na lan house. Tipo, fazia uma lan fechada de CS. Eu quero ver o que a próxima geração vai falar, tipo, pô, tenta imaginar, e não tem como. Eu ia falar assim, tipo, com a aplicação dessas novas tecnologias de realidade virtual, nos jogos em si, que né, a gente foi pra BGS lá, outra gente, eu acho que você vai lembrar, se você vai lembrar. Eu zoando os molequinhos que tava lá, tipo, 3 moleques juntos com a camisa igual do GTA. A geração de hoje, infelizmente, assim, eles estão vendo os tiozões, porque, pô, você vai olhar a idade dos youtubers famosos aí, cara, é tudo youtuber já com 20, 30 anos de idade nas costas. Mano, a molecada... Ou mais, né? Ou mais. Tem nega aí que deve ter, sei lá, 40 anos, 50. Tipo, mano, eu vejo, tipo, hoje em dia, tipo, a criançada, tipo, mano, não quer mais jogar, tá ligado? O cara quer ver se o cara jogando, porque, sei lá, o cara é engraçado, porque gosta do cara. Então, eu realmente não consigo nem tentar imaginar gerações, porque, um exemplo meu, eu tenho um problema desde criança que é nunca guardar nada. Me arrependo amargamente disso. Por exemplo, como o bruxo faz aí, ele tem como se fala, a alma de um colecionador, né? Ganhou um videogame, às vezes é um brinquedo, um souvenir, alguma coisa que guardou. Eu tive muita coisa. E assim, eu olho pra tudo que eu tive lá atrás e pra tudo que eu tenho aqui hoje, e eu penso, tipo, cara, me arrependo amargamente de não ter guardado, de não ter deixado isso para as futuras gerações. Matheus, mas se eu falar pra você que também eu já fiz trocas, já tive coisas que eu me arrependo muito de ter passado, se eu falar pra você que eu tive 2 daqueles cartuchos de Super Game Boy pra Super Nintendo, que hoje aquilo vale pra caralho, eu passei como preço de banana, tipo, eu passei na emoção assim, cara, você não faz ideia, cara, não faz ideia. Não, sim, mas só é que Só que como diz a lei de sobrevivência, né, mano, todo recurso é necessário, cara. Não, sim. Mas um exemplo grande disso, não só pra consoles, cara. Eu fico imaginando a geração de hoje, por exemplo, uma criança de hoje não vai chegar lá na frente e vai falar, porra, você lembra na nossa época que tinha, sei lá, puxar mais antigo aí, os comandos em ação? Caralho, mano. Porra. Comandos em ação, mano. Tipo, hoje não, mano. A criança vai falar, mano, você lembra aquela época que a gente assistia ao Luba? Pô, mano, para que isso aí. Para de ofender a nova geração. O pessoal vai ficar bravo. Não é ofender, mano. É que assim, vai passar de geração. Isso pra eles vai ser a nostalgia, entendeu? Assim como pra gente chegar aqui pra você e falar, pô, você lembra do Mario 64? Ah, cara, é exatamente isso que eu falei. Eu acho que não vai ter e não vai ter coisa suficiente pra você sentir uma nostalgia muito forte pela nova geração, não, cara. Sinceramente, sim, o pessoal tá ficando muito individualista, entendeu? Você não vê mais as molecadas se reunindo na rua pra jogar bola, você não vê a molecada mais nem em casa chamando os primos pra jogar game, não. Todo mundo tem o seu cantinho aqui agora, isso não tem como mudar. Então, provavelmente aqui pra frente a molecada vai ficar tudo singular, xarope e singular. Aliás, tá ficando já, né? Quem tiver assim mais sensível já repara. Porra, é uma puta sacanagem. O universo multiplayer, agora esse negócio de internet, conexão e etc., ele acaba ajudando, contribuindo, né, para que isso aconteça. Porque, pô, um exemplo grande disso é, eu tô jogando agora e eu quero jogar com um amigo meu. Eu não preciso ligar pro cara, falar pro cara o que você tá fazendo, vem aqui, vamos jogar um X1, vamos bater um... Não, eu falo pro cara, entra aí, vamos jogar, entendeu? Tipo, conecta aí na... cara, isso eu ainda dou muito valor. Tipo, às vezes os truta ligam aqui pro... Que nem o Will fala, ô, mano, cola aqui em casa, vamos jogar um game. Eu falo, bora, porque isso é da minha época. É exatamente isso, assim, a nossa geração, que nem
saudoso Cartoon Network fez aí um vídeo de comemoração, ele juntou as gerações. Cara, a nossa geração, que nem um exemplo disso, a nossa geração é acostumada, por exemplo, com um tipo de linguagem. Antigamente eu era chamado de gordo e etc, e pra mim isso era uma coisa comum, era uma brincadeira, uma zoeira, uma ofensa de escola. Hoje em dia tem gente que realmente leva isso para um lado mais assim, psicológico. Então cada geração vai ter a sua. Assim nos consoles, por exemplo, tô jogando Sombras da Guerra aí, que a gente lançamento, tô jogando ele na maior dificuldade que tem. Por quê? Porque eu sinto que os jogos de hoje em dia não tem uma dificuldade tão grande quanto tinha antigamente. Ah, isso é verdade. E isso eu devo concordar, cara. Porque você pega os clássicos aí, mano, você Tipo, fica louco, cara. Pode ver assim, o nível, como se fala, vamos colocar em números a quantidade de pessoas que comprou, por exemplo, o Crash Bandicoot, que saiu remasterizado. 90%, ou sei lá, 80% das pessoas que compraram são pessoas que jogaram ele antigamente e estão relembrando. Porque eu mesmo peguei, quando eu peguei emprestado, eu coloquei meu primo de 6 anos pra jogar, ele jogou 5 minutos e não quis mais jogar. Por quê? Porque pra ele é uma dificuldade muito grande aquilo ali. Tem que... É uma coisa simples, pula, baixa, bate, faz isso, faz aquilo. Mas, dependendo do jogo, pra eles é uma dificuldade grande. Então, é a adaptação das gerações, né? Como o Bruno falou, é a sobrevivência pede para que isso aconteça. Isso daí também, Matheus, é entrada de conteúdo. Por exemplo, hoje está muito fácil o acesso a games. Antigamente, a gente era obrigado a ter aquilo e a jogar aquilo. Por exemplo, bom, eu falei para vocês os 3 games que eu tinha lá de Super Nintendo, que era o The Dragon, o Super Mario World e tinha o International Superstar Soccer. O Internacional, lá, o de futebol, eu não sabia jogar. O do Bruce Lee, pra mim, uma criança de 3 anos, era muito difícil. O menos difícil, entre aspas, que tinha, que eu achava mais interessante, porque era colorido e tal, era o Super Mario World. E tipo, eu cansei meu pai falou que eu cansei de quebrar controle jogando Super Mario World porque era treta. E hoje é um jogo que eu jogo com o pé nas costas. Tipo assim, eu tinha que jogar aquilo. Mas hoje não, tipo, a molecada fala, pai, eu não quero esse jogo aqui. O papai vai lá e compra mais 5 jogos pra criança. Aí a molecada vai, joga então, metade, joga... É isso que eu acho errado, mano. Tipo assim, a criançada fica muito mal acostumada, tá ligado? Tipo, a gente, da nossa geração, a gente cresceu, tipo, tinha que anotar o password no papel, que ia anotar uma porrada de número. Isso quando não era muitas vezes você não sabia nem pra que servia o porra do password. Se for no meu caso, pô, criancinha, cara, o que é password? Não sei, eu chegava lá e fazia tudo de novo. Sim, hoje em dia, assim, o monopólio, né, a facilidade das coisas, como vocês mesmos disseram, tipo, pô, não tô conseguindo jogar, não quero mais, não tô mais afim, entendeu? Pô, eu lembro na minha época, eu colocava, sei lá, um Prince of Persia pra jogar, eu só parava de jogar quando realmente, tipo, vou comer, vou tomar um banho. Hoje em dia não, hoje em dia você vê as crianças, eu tiro meu primo de exemplo. Joga 5 minutos de um jogo, depois não quer mais, quer jogar o outro, aí joga 5, não quer mais, quer o outro. Então, tipo, eu futuramente, se um dia tiver filhos e etc., é uma coisa que eu vou levar pros meus filhos, cara. Tipo, ó, tá jogando? Que jogo você tá jogando? Que um exemplo eu aqui, tô jogando Sombras da Guerra. Termina o Sombras da Guerra, depois pense em outra coisa. Um exemplo grande disso saíram 3 jogos aí, sei lá, ícones e sinônimos de qualidade, que foi o Assassin's Creed Origins, o Sombras da Guerra e o The Evil Within, né? Então, tipo, são 3 jogaços. Então, de que adianta você comprar os 3? Você vai jogar os 3 ao mesmo tempo? Você vai ficar alternando entre os 3? Você vai ficar alternando entre os 3? Uma coisa que eu acho ruim? Não tem como. Entendeu? Se eu fosse um pai, mano, eu seria aqueles pais que, tipo, chegaria do moleque, tipo... Que isso, moleque? 11 horas da noite, você dormindo? Não, pode voltar pro PC e vai upar, tá ligado? Vai pro videogame e upar. Tá ligado? Tem que ser assim, mano. Que tá dormindo? Não, tá errado, vai upar. Você acordou, tá indo tomar café, tá indo comer pãozinho? Que pão, rapaz? Já ligou o play? Já tá jogando? Já upou seu personagem? Eu já vou ser diferente. Quando eu tiver quase morrendo, se você herdar a minha coleção, você vai ter que zerar contra 3 à minha frente. Se você não zerar contra 3, eu vou levar pro inferno a coleção comigo. Você não é merecedor. Não, tipo, já colocar na lista. Contra 3, Battletoads, Ninja Gaiden. Tipo, tem que ter aqueles fudidão.
Se não zerar, mano, esquece. Leva tudo embora. Ah, não. Eu ia fazer ele descobrir. Manda ele zerar Metal Slug com uma vida só, tá ligado? Com uma ficha só. Metal Slug com uma ficha só dói na alma. Mas eu acho que ainda é mais fácil que Contra, porque Metal Slug é uma homenagem de amor a Contra, né? Sim. Agora voltando ao cabo da conversa, agora o terceiro contato com games. Depois do meia não, né? Porque o meia eu mantive guardado, só que como o cartucho dele era muito caro, então meu pai achou uma coisa mais interessante chamada PlayStation 1. Que o PlayStation 1, cada R$5 você ia ali na paradinha de taipas e comprava os 2 CD, os 2 games. Aí, nessa época que já começou aquela putaria de R$10 no bolso, você comprar 300 CD. Aí você começou a trocar o jogo, que era o que a gente tava falando, né? Enjoou, troca. Mas ainda assim eu conheci bastante coisa aí na parte do Play 1 também. Cansei de jogar Spyro, passava a tarde todinha jogando Spyro, Crash, Metal Slug eu conheci no Play 1 também. Que nem eu falei, até brinquei com o pessoal lá no vídeo lá do Museu do Game lá, com o Mano Douglas, os caras lá, porque os games que eles falaram que eles jogavam no Play 1 foi os que eu comecei jogando, entendeu? Foi os que veio, tipo, com o meu Play 1. Tipo assim, um exemplo, como eu comentei, meu Play 2 ele veio com futebol e veio com Need for Speed Underground 2. Pô, 2 jogos bons, né? Então a gente já imagina que tenha um contato, por exemplo, eu quando tinha meu Play 1, pô, pra mim Play 1 era Spyro, Driver, que a gente inclusive já fez um vídeo aí. Então, pô, eu lembro que Driver, quando saiu, eu joguei e pegou e saiu outro. Eu falei, opa, não tinha que pegar com o amiguinho emprestado, porque o amiguinho tinha uma condição maior, o pai dele comprou, o pai dele achou, pegou emprestado, não sei. Mano, eu lembro na época que o André, amigo meio do Rodrigo, ele mudou pro lado de casa aqui, tá ligado? Aí a gente foi começando a pegar amizade. E ele tinha um Play 2 na época, se eu não me engano. Mano, era o dia todo jogando, tá ligado? Era Guitar Hero, era GTA, aqueles jogos bosta do Mortal Kombat. Mano, era o dia todo jogando, tá ligado? Ele estudava em outra escola, mas, quando ele chegava, ele chamava, a gente ficava jogando lá, horas e horas, tá ligado? A gente tinha muito isso de quando era criança, Exatamente, mano. Porra, mano, tenho que chegar na escola logo porque eu quero jogar. Parei naquela fase e não tô conseguindo passar. Aí você ainda era legal, porque você chegava na escola e falava, eu tô jogando, sei lá, Spyro, travei naquela fase e não consigo passar. E seu amigo virava pra você e falava, mano, você tem que fazer isso, faz aquilo outro. Cara, sabia que vocês tinham uma liberdade que eu não tinha, cara. Porque eu não jogava videogame na hora que eu queria, não. Minha mãe tinha que deixar. Se minha mãe não deixasse, eu não jogava, não, mano. Eu ficava o dia inteiro puto, mas ela não deixava eu jogar. Bom. Raramente, tipo assim... né? Então, raramente, cara. Eu, como eu nunca tive, né, console em casa, eu jogava mais pelo PC. Então, tinha aquela net bosta da Speed, tá ligado? E ficava o dia todo jogando RPG, tá ligado? Opa, Vivo, é nóis. Eu passava o dia todo jogando RPG, mano. Eu, se eu pegar, pra analisar o tanto de hora que eu tenho de Perfect World jogado, mano, é mais de 8 anos jogando seguido, tá ligado? Mas, assim, eu tive uma liberdade maior porque quem ditava as regras, assim, desse tipo era minha mãe, e minha mãe trabalhava. Então, como ela chegava tarde, criança, eu dormia cedo. Então, ela chegava e eu já tava dormindo. Então, eu tinha uma liberdade maior. Mas eu lembro, por exemplo, quando eu ganhei meu Play 2, que, eu ganhei meu Play 2 num dia, joguei 5 minutos, porque só tinha uma televisão em casa, tive que desligar, porque eles iam assistir o jornal e tal, não sei o que. Cara, eu lembro que no outro dia eu ia pra escola, eu acordava em torno de umas 5 horas. Eu lembro que era, 3, 4 horas, eu já tava em pé, porque eu queria jogar antes de ir pra escola. Então, porque eu sabia que quando eu chegasse eu não ia poder jogar, porque eu ia ter que fazer lição, porque eu ia ter que fazer um monte de coisa. Então, você vê a mente da criança, né? Perder a hora de sono, que hoje em dia, eu como universitário, não sei se eu faria, pra poder ter aquilo, cara, ter aquela emoção de, eu tava jogando The Ground 2, cara. Quem lembra pegar os Nissan, pegar os Honda Civic, então,
é um contato que a gente tinha do sai da frente da televisão que isso faz mal pra vista. Ah, sempre tinha. Quem nunca escutou que se ligasse o videogame na TV ia estragar a TV? Isso. Pô, Era um clássico, mano. eu não sei vocês, mas um caso engraçado meu é que, tipo, eu tive mais ou menos uns 15 ou 20 GTA San Andreas. Todo mundo fala, caralho, mano, mas por que você teve tanto GTA San Andreas? Eu não podia matar uma pessoa e minha mãe ver que ela quebrava o meu disco. É cruel. Entendeu? Tipo assim, pô, minha mãe eu via lá, tipo, tava jogando, fazendo alguma coisa. Pô, atravessei a rua de carro e atropelei alguém. Ela via, cara, na hora, ela metia a mão no console, abria a porra do bagulho, pegava o CD e quebrava o CD. Pegando o cabo aí do que o Matheus falou aí, que ele tava jogando os games de corrida e viu Nissan, voltando pra fase do Play 1, cara, o William, parceiro meu, amigo meu desde pequeno, a gente teve sempre os mesmos consoles fora o 64. Então na época do Play 1 a gente trocava jogo. Tipo assim, ele pegava um jogo novo e ele acabava me passando. E na época, o que tipo, a gente sempre procurava pra comprar, que era, tipo, a gente achava o pica das galáxias. Nunca achava, era o Need for Speed 4, que era o High Stakes. Que, puta, você podia colocar o código lá e você jogava com o helicóptero. E, tipo, eu ficava assombrado, cara, que você, tipo, era um jogo de corrida e você jogar com helicóptero, cara. Puta, aquilo era, mano, tipo, aterrorizava. Tipo, era muito novidade, era muito louco pra mim. Eu, moleque besta, acostumado a jogar Top Gear, quando eu peguei o Play 1, tipo, porra, foi outro nível, porque eu só fui jogar um jogo de corrida do 64 um bom tempo depois. No 64 eu tive primeiro contato com games 3D, tive primeiro contato com a série Resident Evil, tive primeiro contato com tudo assim, mas, porra, jogar High Stakes, Need for Speed, com helicóptero, ah não, aquilo me assombrou pela vida inteira. Ah, não, sim, é um exemplo de dois jogos que eu digo, inclusive, eu acho que a gente tá aí tá na nossa agenda para lançar alguns vídeos. Eu lembro a primeira vez que eu assisti Jurassic Park, que tipo, pô, tava andando um dia na Lapa com a minha tia e tal, não sei o que, vi um cara vendendo um jogo do Jurassic Park. Falei, meu, vou comprar, compra, pelo amor de Deus, compra. Pô, mano, não sei se vocês já viram, mas é um jogo do Jurassic Park que é de luta. Eu fiquei tipo... É um que você lutava com os dinossauros, não era? Que era dinossauro contra dinossauro, tipo, era um negócio meio surreal, era, tipo, um negócio de louco. Fiquei tipo, meu, o que é isso? Eu tô ligado, esse jogo era muito louco, mano. E coincidiu de no mesmo dia minha mãe trazer do serviço dela, eu lembro até hoje que era de um amigo dela do serviço, que pediu pra mim jogar Dino Crisis. Porra, mano, Dino Crisis é, vamos dizer assim, um Resident Evil com outra skin, né? Trocaram uns zumbis por dinossauros. Mas, tipo, cara, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu joguei Dino Crisis, cara, eu chorei uma semana. Porque eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos, sei lá. Não, minto, bem menos, cara. Tinha bem menos. Então você imagina, o jogo, ele é bem leve, ele é bem tranquilo, vamos dizer assim, mas pra uma criança de, sei lá, 4, 5 anos, é algo aterrorizante. Mas pelo menos você sabia o que você tava sentindo. Quando eu joguei o Resident Evil 2 no 64, tipo, eu tava na sala com meu pai, tipo, eu nunca tinha, não sabia. Eu já ouvi falar em Resident Evil, então eu sabia que era um jogo de nome, mas eu nunca tinha jogado. E então, tipo, chegou aqui pra mim o Resident Evil 2, e eu, moleque, né, tipo, tinha uns 10, 11 anos, eu tava jogando lá, bonitão, Resident Evil 2. Só que eu não tava com medo, eu tava jogando. Eu achei a jogabilidade horrível, porque eu nunca tinha usado uma jogabilidade daquela. Mas aquela trilha sonora, o clima daquele do jogo, na hora não me deixou assim meio... Mas aí quando eu fui dormir, eu percebi que eu tava com medo, mas eu não sabia do que, e era do jogo. Só que tipo, eu não tinha motivo pra ter medo do jogo, porque eu não entendi nada. Mas mesmo assim, o jogo me deixou cagando de medo. Aí o que eu fiz? Eu acordei cedo e liguei o 64 com o Resident Evil 2. E aí eu tava jogando com medo. Então, tipo assim, eu tava com medo, mas eu não entendi o que era, entendeu? Aí eu fui entender muito tempo depois, até porque o jogo era emprestado. Então, aí um bom tempo depois, aí eu comecei a gostar da história do Resident Evil e, tipo assim, é uma história que eu amo até hoje. Essa é uma das séries que eu mais gosto, cara. Ah, não, um exemplo grande disso também, por exemplo, eu com Dino Crisis joguei quando criança, obviamente, mas, cara, eu nunca terminei. Eu joguei anos da minha vida e nunca consegui terminar. Porque eu lembro que em casa a gente tinha uma televisão, cara, a televisão era muito velha. Ela era muito velha.
Aí a gente foi jogar o primeiro, e tem uma cena, uma tela do primeiro, que você tem que fazer uma combinação de cores para poder abrir uma porta, para poder liberar uma parte. E a nossa televisão não pegava cores, a nossa televisão só pegava em preto e branco. Se fudeu. Então, você imagina quantas horas eu não passei para tentar adivinhar. Tipo, cara, eu lembro que eu tinha escrito num papel green, eu nem sabia o que significava. Eu simplesmente escrevi num papel cada palavra e fiquei alterando até que uma hora eu consegui. Mas... Eu queria ver você fazer isso aí no Resident Evil 4, lá na parte da igreja que você vai buscar a Ashley. Você tá ligado? Você tá pedindo pra um cego zerar Cuphead, tá ligado? Impossível. Ou não. A não ser que ele seja asiático. Se ele for asiático... É, isso que eu ia falar. Asiáticos... Então, o cego asiático, ele consegue enxergar 2.000 km de distância, com cores ainda. Um cego asiático enxerga em 8K, tá ligado? Eu vim zerar jogos assim, por exemplo, o Dino Crisis, eu lembro até hoje, cara. Eu zerei no meu notebook, porque eu só vim conseguir entender a história, entender o que tinha que fazer, o que era, muito tempo depois. Agora, falando de contatos, meu querido, depois que eu me desfiz, que o meu Play 1 quebrou e o meu 64 zoou a fonte e ficou por anos e anos parado, enquanto eu não encontrei um grupo de gamers para mim poder conviver, eu não teria voltado para o mundo dos games. Aí foi quando eu conheci o Mike, o Léo, e o Otávio e o Duda. E, tipo, foi aí que eu conheci uma rapaziada que curtia game. Então, final de semana a gente ia pra casa do Duda, a gente jogava Smash Bros. Tipo, os moleques falavam, mano, você tem que jogar Smash Bros, Smash Bros, Smash Bros. Eu, mano, que diabo é Smash Bros? Eu já devo ter ouvido falar disso aí em algum lugar, mas eu nunca joguei. E aí, tipo, formou aquela panelinha, né? Eu joguei Smash Bros, aprendi a jogar, e aí formou a panelinha quando a gente juntava pra jogar. E, tipo, eu achei maravilhoso aquele jogo, foi o meu primeiro contato com o Smash Bros. Aí eu falei, mano, a Nintendo lançou a continuação, e, tipo, na época a Nintendo já tava com o Wii, então já tinha o Brawl, o Melee, e, tipo, eu jogando do 64 e já querendo o próximo. Então, eu já tava ligado nas próximas gerações, só que eu tava por fora. Menino pobre, né? Eu tava por fora. Então, por um bom tempo eu continuei com o 64. Enquanto todo mundo tava comprando o PlayStation 3, que era lançamento, o meu sonho era comprar um GameCube. Eu nem pensava em Wii. O meu negócio era o GameCube, porque eu assistia a Game TV. Quem lembra da Game TV? Eu ficava fascinado quando os caras jogavam o Super Mario Sunshine, que é um dos meus favoritos até hoje, Luigi's Mansion, o pessoal jogando Need for Speed Underground 2, Burnout, tipo, muitos títulos que era, tipo, foda naquela época. O Play 2 também no auge, o Xbox também, muitos títulos. E, tipo, a Play TV, tipo, ela, tipo, meio que abriu a cabeça, velho, tipo, a minha cabeça. Tipo assim, porra, tem coisa nova. E eu lá nas gerações antigas, tipo, meu negócio era Super Nintendo, 64, Play 1. E, tipo, tinha coisa nova. Tinha o Wii que tava prestes a ser lançado. Tinha também o 360 na época que tava chegando. O Play 3 que era novidade. E, tipo, aí começou a vir aquela montanha de informações pra um garoto que só pensava em geração antiga e ia continuar pensando em geração antiga até hoje. Ah, não, sim, é que nem eu ia falar, a gente querendo ou não, somos gamers, né, a gente gosta de jogar, inclusive você mesmo comentou que você gostou do Sombras da Guerra, que você achou interessante o jogo, mas querendo ou não, a gente acaba tendo a nossa preferência, cara. Um exemplo disso é eu, por exemplo, eu sou um cara que gosta de jogar, eu gosto muito de jogar, mas, por exemplo, eu não tenho meus consoles antigos. O máximo que eu tenho em casa guardado, que eu inclusive nem sei onde tá, é um Sega, que eu ganhei de presente, inclusive ele tá guardado. E o meu PlayStation 4 e meu Xbox One, que são os dois consoles, vamos dizer assim, da atualidade. Porque depois que eu consegui comprar meu primeiro PlayStation 3, eu comecei a entender esse universo dos games atuais, eu comecei a ver que, cara, é uma rotatividade muito grande, é uma procura por jogos e um preço muito alto que se paga. Eu lembro até hoje, quando eu comprei o PlayStation 3, cara, eu paguei um absurdo no PlayStation 3, paguei um absurdo em jogos, e eu fiquei pensando, tipo, cara, por que eu tô trocando meu PlayStation 2, que eu pago, sei lá, R$5, R$10, em 3, 4, 5 jogos, para um aparelho que eu vou pagar 200, 150 em um? Qual que é a lógica disso?
Mas para acompanhar as novas gerações, para acompanhar os novos jogos, eu acabei fazendo isso e consegui manter, depois do meu PlayStation 3, uma outra atividade de geração bem mais em cima. E ter uma condição de comprar o teu aparelho no lançamento, ou acompanhar o lançamento de um jogo, que também, mesmo quando eu tinha um Play 3, era bem difícil. Porque eu não trabalhava, então eu tinha que pedir, então não era sempre que tinha para gastar R$200 num jogo. Então, aí que a gente entra em questão, tipo, do país onde a gente mora, mano. Porque, tipo, as coisas têm um valor muito absurdo, cara. A gente, tipo, paga um console, alguma peça de computador, alguma coisa que vá nos satisfazer, a gente paga, tipo, praticamente o dobro ou o triplo do que o produto realmente vale, tá ligado? É tributo, cara. Os tributos é horrível. É complicado, cara. Tipo, vai, porra, por exemplo, você pega um jogo novo, assim, um Sombras da Guerra aí. Sabe, uma edição normal tá, por exemplo, R$250 com o PlayStation 4. Aí você me pega a versão do computador, que é a mesma bosta. E, tipo, você paga, tipo, quase que metade do valor. É um bagulho que eu acho que é um absurdo, cara. E, tipo, mesmo que você vá ter uma mídia digital do jogo, você vai acabar pagando o mesmo valor que você pagaria na mídia física. Sim. É um exemplo disso, assim, eu tenho agora, eu tenho um contato muito maior com o país, né? Fora do país, vamos dizer assim. Tem alguns amigos meus que jogam, alguns amigos meus que moram fora. Inclusive tem um agora que chamou aqui no videogame. E, tipo, cara, ele mora fora, ele tem os mesmos jogos que eu, praticamente. Só que um exemplo, pô, eu tô com Sombras da Guerra. Eu sei que é um jogo campanha que eu vou chegar, vou jogar, vou zerar, vou fazer as missões secundárias que tem, depois eu não vou ter o que fazer no jogo. O jogo vai ficar, vamos dizer assim, obsoleto. A não ser que eu queira parar o jogo, zerar todo ele de novo, e eu vou manter o jogo guardado. Então o que acontece? Aqui, por a gente ter essa dificuldade de acesso, o que eu acabo fazendo? Pô, eu sei que é um jogo que tem um final, que eu não vou ter mais o que fazer, eu acabo terminando o jogo e vendendo. Porque é uma vantagem, que eu acabo tendo uma mídia física. Esse meu amigo que mora fora, ele tem os mesmos jogos que eu, ele compra os mesmos jogos, mídia física de lançamento, e ele não vende. Inclusive ele tava falando pra mim, meu, você passou da fase tal do Assassin's Creed? Porque eu não tô conseguindo passar. Falei, cara, eu não comprei ainda. Ele, como que você não comprou? Tá mó baratinho. O cara deve ter pagado... Ele esquece que a gente vive numa dimensão diferente. Acho que ele pagou $25. É uma dimensão Aí eu paralela. comentei pra ele, eu falei, cara, você tá pagando em Trumps e a gente paga em Temers. Você pagou quanto? Aí ele, $25. Eu falei, cara, eu vou pagar 250, coloca um zero aí, aumenta aí uma casa no valor do jogo. Ele falou, cara, é um absurdo isso. Como que você consegue pagar? Eu falei, cara, se eu não pagar, eu não jogo. Então, é que pra gente aqui, a nossa realidade é outra, né, cara? E o foda é isso, tipo, o cara que tá lá fora, ele tem, tipo, um acesso um pouco maior. Pra ele não vai fazer muita diferença. Tipo, se ele é um cara que ele tá morando lá há um certo tempo, ele vai estar recebendo o dinheiro daquele país, e tipo, pra ele não vai fazer diferença o valor. Pra ele vai sair mais barato do que pra gente aqui. Porque ele não vai mais notar a diferença. Agora, se ele tivesse aqui e fosse, ele sentiria no bolso a diferença que tem, tá ligado? Isso infelizmente entrando já numa questão realmente política, infelizmente não é só pra jogos, é pra tudo. E eu realmente fico muito chateado de ter que ver, cara, vamos dizer assim, agora a nossa geração não, mas as gerações futuras, sei lá, meus filhos, tipo, cara, saber que eles vão ter que... Antigamente eu pegava R$5 e ia comprar 2, 3 jogos. E hoje em dia com R$200, que é mais do que 100 vezes mais praticamente, que você gastava antigamente, você não consegue comprar nada. E isso acaba, querendo ou não, vamos dizer assim, vai consumir essa geração de gamers. Pior que isso é verdade. Eu lembro, mano, que antigamente, pô, eu ia pra casa dos meus primos todo final de semana, tá ligado? E eu sempre ia, tipo, pra curtir, e, tipo, eles faziam um churrasco direto, aí ficava jogando videogame o dia todo, virava a noite jogando videogame. Eu lembro que todo final de semana que eu ia, e, tipo, ele tava lá com pelo menos 5, 6 jogos diferentes, 5 jogos novos. Que ele pegava e ele comprava, porque como o dono lá do Museu Itinerante, ele falou que, tipo assim, a gente, infelizmente, a gente
pirateou muito os consoles. Então na época, tipo, ele tinha lá o PlayStation 2, então, tipo assim, se ele tivesse 2 jogos originais, eu acho que era muito. Porque o restante era tudo pirata. Infelizmente a gente teve que nem eu falei, a gente teve que arrumar outros meios para poder acabar se tornando isso que a gente, sei lá, isso que a gente é hoje. Pô, eu mesmo eu vejo hoje, felizmente eu tenho um poder aquisitivo um pouco maior, eu tenho uma condição maior, mas eu gosto de consoles, eu sou mais de consoles do que de PC. Mas a minha vontade de ter um PC hoje não é por conta de gráfico ou desempenho. Até porque isso, os consoles entregam o que eles pretendem, o que eles propõem a entregar. A minha vontade de ter um computador hoje em dia, de ter um PC gamer, é um exemplo, Cuphead, que eu comprei esses dias. Eu paguei R$36 num jogo single player, multiplayer local, paguei R$35. O mesmo jogo para Xbox One tá R$77. Então você vê aí a diferença. O mais engraçado é que, assim, hoje em dia, você pega, por exemplo, a Microsoft, não faz diferença nenhuma se você joga no Xbox One ou no PC, porque é tudo compatível. Então, tipo, os caras vão lá, tipo, lançam 10 jogos exclusivos de Xbox. Um cara tipo eu que jogo bastante no PC, pra mim não vejo diferença, tá ligado? Eu também vou acabar jogando, porque é compatível pra mim. Um exemplo grande disso também que eu coloco eu comprei o Cuphead, ele tem as opções dele aí, só que um exemplo, cara, é que, tipo, eu comprei o Cuphead, eu tô jogando tudo mais, e tudo bonitinho e tal, e paguei 36. O mesmo no Xbox é 77. Aí eu me questionei, por que R$77? Aí a desculpa dos caras que são da Microsoft, porque você paga R$77 e você pode jogar no PC. Falei, tá, entendi, mas tá R$36 o mesmo jogo no PC. Ah não, mas é que se você comprar o nosso, você vai comprar ele para o Xbox 360 e pro PC. Falo, tá, mas por que eu vou fazer isso se eu posso pagar R$36 e comprar para PC? Vocês deviam, tipo, por exemplo, deveriam baratear isso para Xbox e manter o preço do PC, entendeu? Não quero que você venda o jogo a R$15. Pô, olha, PC no meu ponto de vista, a Microsoft será uma nova SEGA, porque ela tá dando tanto tiro no próprio pé que uma hora ela não vai aguentar mais, cara. Uma hora o setor da Xbox pode ser que feche. Como é uma empresa multinacional poderosa, é de se duvidar. Mas isso é muito errado, cara. Imagina se a Nintendo pensa assim. A Nintendo agora ela tá com um console portátil, que é o Switch, que ele tem um processador que é próprio portátil. Suponhamos que começa a aparecer celulares e aparelhos com essa mesma capacidade. Agora já apareceu até dispositivos, acessórios que são muito parecidos com o Joy-Con. Se a Nintendo começar a lançar os exclusivos dela, todos os jogos dela, no Google Play, você acha que alguém vai comprar a Nintendo Switch para poder jogar os títulos da Nintendo no celular normal? É exatamente isso que eu ia falar, eu ia entrar nesse mérito agora. As gerações de hoje em dia são divididas para mim, não por empresa. Porque, por um exemplo, eu sou sonista. Por que eu sou sonista? Não é porque eu idolatro a Sony porque a Sony é perfeita. Não, muito pelo contrário. Porque eu gosto dos exclusivos que eles têm, que é essa exclusividade que eles oferecem e o jeito que eles oferecem isso. Um exemplo, você não consegue jogar um God of War 3 original no PC. Se você consegue jogar, obviamente, se você emular um PlayStation 3 ou se você baixar de algum lugar, porque ele é exclusivo. Agora um exemplo, você consegue jogar Forza Horizon 3 no PC? Consegue, então, tipo, é oficial? É oficial. Por que disso, entendeu? Um exemplo disso grande também é a Nintendo. Eu tô super feliz, eu por ser sonista, ainda assim por ser sonista, eu tô super feliz do Switch estar fazendo sucesso, porque ele é o que os outros consoles não são. O PlayStation 4 e o Xbox, vamos colocar aí nos últimos tops de linha, o PlayStation 4 Pro e o Xbox X são muito voltados a gráfico, poder de processamento, força bruta e etc. O Switch não, ele é realmente voltado porque a Nintendo sempre fez, pela diversão. É um console portátil, que não é ultrapassado, porque, diga-se de passagem, graficamente muito bonito, um poder de processamento muito bom, para um console atual, e uma coisa portátil, que é um diferencial deles. Não é à toa que aí, parâmetro de comparação, uma das maiores lojas de eletrônicos do mundo, que é a Amazon, os 3 jogos, né, as seis opções mais vendidas na categoria videogame são
as 3 cartões de compras da PSN, os de dólares, né, para fazer compra online, e os outros 3 são os 3 jogos do Nintendo Switch, que é, em primeiro lugar, o Mario Kart, em segundo agora o novo Mario Odyssey, e em terceiro o Zelda. Então, tipo, você vê que a Nintendo, ela tem essa exclusividade, ela mantém essa exclusividade, essa diversão, e, vamos dizer assim, é o que consegue sustentar, assim como a Sony. A Microsoft está fazendo o quê? Está dando um tiro no pé atrás do outro. Infelizmente estão vindo com exclusivos que não tem tanta força. Pô, o Cuphead que veio exclusivo, pô, maravilhoso, cara. Um jogo sensacional, realmente me fez ter esperança na Microsoft de novo. Mas, por exemplo, os outros exclusivos não são exclusivos que pesam, sabe? Que ultimamente você tá falando, não, cara, tenho que comprar um Xbox One, ou tenho que montar um PC pra rodar esse exclusivo dos caras, porque o negócio tá bom. Agora eu vou falar pra você, Matheus. Essa questão do exclusivo da Microsoft é muito maravilhosa delas, mas que não vai dar tanto certo assim. Eu lembro que a Nintendo fez a mesma coisa no GameCube pro Resident Evil 4. Até o produtor lá falou, eu me mato se sair pra outro console. Então ele vai ter que se matar mais umas 5 vezes. Porque em seguida veio o port pro Play 2, aí saiu a atualização pro Play 3 e o caralho. E creio eu que se o pessoal rompe o contrato, o pessoal lá dos produtores do Cuphead, rompe contrato com a Microsoft e lança port pro PlayStation 4 e pro Switch, o Xbox tá fudido, porque a versão vai ser a menos vendida vai ser a deles, com certeza. Não, sim, isso assim, cara. Isso, infelizmente, a Microsoft tá pecando em... Por exemplo, acho que o nome do jogo eu não vou me recordar, se eu estiver falando errado, me corrijam. Principalmente. Tinha um jogo que tava pra sair pra Xbox, que era um jogo chamado Scalebound. Era um jogo, acho que você era tipo... Ele lembra muito Devil May Cry, só que era o seu personagem principal, e como auxiliar do jogo, como um personagem secundário, auxiliar, ele tinha um dragão. Scalebound, né? Que ele tinha aquele dragão todo... Eu achei maravilhoso. Os caras da Microsoft cancelaram o jogo. Tipo, eu não entendi o porquê. Então, é foda de entender a mente desses caras. Porque, tipo, às vezes os caras prometem muita coisa e acabam ou cancelam um projeto no meio do caminho, ou fala que a empresa foi à falência, ou vai trocar de estúdio. Não, ou, sim. Sei lá, tipo, cara, não... teve tantas ideias boas aí que eu vi os caras cancelando, mano. Eu acho que eles ficaram com medo de tomar processo do pessoal da HBO, porque esse maluco loirinho em cima do dragão, pra mim é um Targaryen. Pra mim é um Targaryen e não tem mais. Tipo, mano, um exemplo disso, assim, não porque eu sou sonista, mas eu acompanhei a última comitiva de imprensa que teve, a E3, né, a apresentação, a conferência da E3 que teve, eu acompanhei ao vivo a conferência dos 3 maiores, né, das 3 maiores empresas, que é a Nintendo, a Microsoft e a Sony. Não é porque eu sou sonista, mas realmente a da Sony foi a que mais me chamou a atenção. Não porque eles apresentaram um novo dispositivo, porque vai sair VR, porque vai sair isso. Não, porque, tipo, cara, eles estão trazendo pra você coisas que, por exemplo, quem não lembra do Homem-Aranha do PlayStation 1? Tipo, pô, o Homem-Aranha, não é nem do PlayStation 1, é que ele ficou muito famoso no PlayStation 1. Pô, é um clássico. Aquele Homem-Aranha que não tinha cidade, era só do céu. E que a teia dele não prendia em lugar nenhum também. Então, tipo, você pensava, cara, onde essa teia tá aprendendo? Tipo, na nuvem. Deus, tá, todo mundo falava, Deus segura a teia do Homem-Aranha, tá ligado? Então, tipo, eu vendo na conferência da Sony, os caras apresentando um exclusivo do Homem-Aranha bonito, do jeito que tá. Porque eu vi, não sei se vocês conferiram esse trailer, cara, aquilo lá tá sensacional. Por ser um jogo... eu vi, cara, eu achei do caralho, mano, aquele jogo. Por ser um jogo do Homem-Aranha, assim, tipo, pô, faz um bom tempo que eu acho que não sai um jogo do Homem-Aranha realmente bom e que não seja, sei lá, baseado em filme. A gente teve aí o The Amazing Spider-Man 1 e 2, que são muito legais, mas não se comparam aos antigos. Então, tipo, pô, um exemplo que eu acho que agora os caras vão fazer uma jogada, espero que realmente remodelem como estão oferecendo, é o novo God of War. Parece que eles vão aplicar o que tá virando moda hoje em dia. As Sombras da Guerra mostra isso, o Assassin's Creed mostra isso. Aplicar elementos de RPG num jogo. Hoje em dia, para quem jogou Assassin's Creed sabe, muita gente deixou de jogar Assassin's Creed porque é o mesmo jogo sempre. Muda a skin e a história. Uma história se passa em Londres, a outra se passa na França, a outra se passa na Itália. Eu desisti de Assassin's Creed por causa do modo de combate. O modo de combate, pra mim, do Assassin's Creed sempre pecou muito, cara.
Eu passava mais rápido, mais raiva entrando na treta com o pessoal no Assassin's Creed do que caindo quando dá cagada e você acaba caindo e morrendo, cara. Porque, nossa, especificamente o Assassin's Creed 3. O modo de batalha do 3 e do 4 é horrível, cara. Eu não gostei, eu desisti do jogo na metade por causa disso, cara. Falei, sai fora. Aí o que eles fizeram? Eu que fui na BGS, eu consegui jogar o Assassin's Creed no Origin. Cara, eles aplicaram esse sistema de RPG que, mano, tá fantástico. E parece que eles vão trazer isso pro God of War. Então o que eles estão fazendo? A mesma coisa que um exemplo. A Nintendo faz. Eles pegam o mesmo jogo, tipo o Mario. Mario tá aí há quantos anos? Os caras lançam Mario há quantos anos? Eles lançam o mesmo jogo, o mesmo personagem, vamos dizer assim, mas de N formas diferentes. Então o que acontece? Você consegue dar uma vida nova, uma cara nova pro personagem. Pô, Mario Galaxy... Isso aí é uma coisa que se você olhar pro Mario, você consegue falar de que Mario é aquele jogo. O Mario, em todo game a Nintendo faz questão de redesenhar o Mario. Todo o seu uniforme, o jeito de olhar, cabelo, de um jogo para outro, ele difere muito. É tipo assim, é um detalhe visual e pequeno, mas é um detalhe muito diferente. Que nem esse Super Mario Odyssey. O Mario ficou tão bonito, velho, que, sei lá, eu beijava a boca dele, meu amor. Puta, ficou muito, muito bonito, muito chamativo. Exatamente isso, tipo, a evolução da tecnologia permite que a gente faça esse tipo de coisa. Então, tipo, cara, eu já imaginei aqui, eu não tenho condições agora de comprar um PlayStation 4 Pro, é porque eu teria que trocar minha televisão e tudo mais. Mas, cara, vocês imaginam quando o God of War sair, e óbvio que ele vai sair com um sistema HDR 4K, não é uma imagem perfeita, assim como é a imagem dos computadores gamers, mas, cara, você imagina assim, você vê o personagem que você passou anos jogando, remodelado a esse nível. Os caras já falaram que o God of War... Né? Então, os caras falaram que o God of War vai deixar de ser hack and slash. Então, quer dizer, uma identidade do jogo, que é o hack and slash, que é o famoso você aperta quadrado e zero o jogo, vai deixar de existir. Então, quer dizer, ele vai trazer uma... isso mesmo, velho. Cara, tipo, eu sou mega fã, mas... Não é só apertar quadrado, não. Você tem que mover umas caixinhas de vez em quando. Ah, não. Tá ligado? Chutando caixa pra lá e pra cá, caralho. Tem que apertar o bolinha, segurar L1, ficar apertando repetidamente bolinha. Saudosamente, só vai lembrar aqui quem for FEP, lembrar do saudoso apertar bolinha. Não. Tenho certeza que o filho do Kratos vai chegar nele e vai perguntar: papai, como você conheceu a mamãe? Eu apertei bolinha nela. Apertou bolinha e girou analógico. Então, tipo assim, vai mudar a identidade do jogo, então vai deixar o jogo, eu creio que vai deixar o jogo mais bonito. Tipo, cara, eu vi youtuber jogando o Odyssey, cara, eu já tô com uma vontade gigante de comprar o Switch. Eu vi ele jogando o Mario Odyssey, cara, eu fiquei com uma vontade maior ainda, porque assim... Nem me fala. É pra isso que os consoles de hoje em dia me servem, pra jogar os exclusivos. Tipo, hoje eu consigo jogar... A Microsoft... exatamente isso. Infelizmente eu tenho que concordar. Eu não tenho muito o que fazer. Porque, mano, não faz muita diferença, tá ligado? Cara, a Nintendo tá vindo com o Switch, cara, realmente tá detonando, os caras estão detonando, os caras vindo com tudo. Espero que as empresas abram o olho e comecem a fazer, principalmente empresas indie, ou empresas de... Eu acho que a Nintendo não tá com tudo não, cara. Porque eu confesso que eu tenho inveja da agressividade do marketing que a Sony tem. Se a Nintendo tivesse essa agressividade do marketing que a Sony tem, a Nintendo com certeza ia estar no top do mundo inteiro, não só em certos locais. Então, cara, assim, eu não tiro o mérito da Nintendo em momento nenhum, nem até por conta disso, porque o que acontece? A gente tem a Sony Entertainment Interactive, né? Sony Interactive Entertainment, que é a responsável pelo PlayStation. Mas, cara, a Sony, ela é uma empresa que... Inglês bonito desse rapaz, né? Nossa, é Sony Computer Entertainment Presents. América, tá ligado? Santa Monica Studios. Santa Monica Studios, Rio de Janeiro, é dublagem agora. Herbert Richards. A Nintendo, felizmente, é uma empresa voltada para consoles, voltada para jogos digitais. A Sony tem a divisão dela, que é a divisão da PlayStation, mas, cara, a Sony tem aí televisão, estúdio de música, estúdio de televisão, canal de televisão, tem canal da Sony aqui fora. Então, tipo, cara, os caras têm, vamos dizer assim, um capital para investir muito bruto em cima do produto deles. Tanto que eu lembro uma vez que eu vi uma conferência do diretor da Sony
que o cara falou que eles queriam fechar a divisão PlayStation. Aí o cara, tipo, perguntaram, cara, tá, beleza, você quer fechar a divisão PlayStation, por quê? Aí ele falou, porque, cara, a nossa empresa ela é unificada. O que eu tenho na PlayStation, o que eu tenho lá na Sony, eu consigo ter aqui na empresa de televisão, eu consigo ter aqui na empresa de música, eu consigo ter aqui no Walkman, eu consigo ter em qualquer uma outra. Então, é por isso que os caras veem, tipo, putz, se vocês viram a conferência da Sony na E3 e viram o que eles fizeram com o Hideo Kojima e o que eles fizeram com o Crash, cara, foi surreal. Foi uma coisa que eu fiquei pensando, eu falei, cara, é avassalador, é que o Bruxo mesmo falou. Que interessante. Devo dizer que veio a mesma música na minha cabeça agora. Agora eu vou falar pra você, cara, se a Nintendo tivesse levado em continuação o marketing do Nintendo Wii U e eles mostrassem pra todo mundo que apesar dos defeitos do Wii U, ele até hoje é o melhor console da Nintendo, eu tenho certeza que ele tinha vendido muito mais. Pra mim, a Nintendo desistiu muito cedo, cara. Ela lutou muito pouco pelo Wii U, porque ela ramelou, porque ela te obriga muitas vezes a você usar o Gamepad. E muitas vezes o Gamepad é chato pra caralho. Se eles tivessem, tipo assim, desfocado, falar, porra, não deu certo o Gamepad, então os jogos daqui pra frente, vamos focar no Pro Controller. Ah, mas tem gente que não tem o Pro Controller, então foda-se, compra. Por quê? Não, sim. O Wii U é um console fudido, cara. Pra mim, é o melhor... Eu vou comprar o Switch, mas pra mim vai continuar sendo sempre o Wii U o melhor console. Que é ali que eu consigo jogar quase tudo que eu quero. Não tudo, porque o Switch tá aqui. E tipo assim, era o game do mercado, cara. Era o game do mercado. Apesar de ter o gráfico lado a lado, ou muitas vezes inferior, na maioria das vezes inferior, mas como isso nunca deu certo pra Nintendo ter gráfico superior, porque o GameCube era superior ao PlayStation 2, não deu certo. O 64 era superior ao PlayStation 1, não deu certo. Foda-se, vamos investir em outra coisa. Aí lançaram o Wii com o gráfico de GameCube e com uma proposta diferente. Tentaram fazer isso com o Wii U, melhorar os gráficos, lançaram uma proposta diferente que não deu certo. Eles poderiam sim ter investido mais, poderiam ter soltado uma verba um pouco maior, conseguir títulos um pouco melhores para o Wii U, porque o Wii U valia muito a pena ser investido sim. Eu acho que eles abandonaram, falaram, pô, vamos investir no Switch, o nosso próximo projeto parece que tá muito legal, mas o Switch, puta, merecia muito. O meu problema grande, assim, que eu acho que a Nintendo acabou sofrendo nessas últimas gerações, que é o quê? Eles lançaram muito tarde os consoles deles e eles tentaram inovar, vamos dizer assim, como eles fizeram com o Wii, que é um sistema diferente de se jogar, um modo diferente de se jogar, porém eles fizeram isso muito tarde e como você mesmo disse, numa época em que tá todo mundo focado em gráfico, eu quero uma coisa bonita, eles acabam pecando um pouco nisso, mas, por exemplo, eu comprei o meu Wii muito antes de comprar o meu PlayStation 3. Por quê? Porque eu comprei pela diversão, eu não comprei pelo gráfico, porque até hoje eu sou muito mais diversão, enredo, jogabilidade, etc, do que gráfico. Então, tá aí uma coisa que eu devo concordar e muito, cara. Tipo assim, hoje em dia, as empresas, tipo, tanto a Microsoft, a Sony, tanto até as empresas de PC, tipo a AMD, a Intel, a Gigabyte, as empresas hoje em dia elas buscam, tipo, vamos rodar a porra dos jogos tudo em 4K, que não sei o quê. Mano, primeiro, não é todo mundo que vai ter condições de ter um aparelho que vai rodar o bagulho em 4K. Já começa por aí. Tipo, aí você pega de exemplo o PlayStation 4 Pro lá, que falam que roda o 4K nativo. Filho, mas nem fodendo que aquela porra vai rodar 4K nativo. Nem os jogos que estão saindo em 4K rodam 4K nativo, tá ligado? Digamos que o que tem no mercado é um 4K fake, porque ele não é completamente um 4K. É o upscaling, né? Na verdade é uma melhora da imagem, né? Porque assim, é a mesma coisa eu falar pra você assim, Rodrigo, vou te dar agora, sei lá, 20 mil reais pra você comprar a melhor televisão que você achar no mercado. Aí você vai lá e me compra uma puta de uma televisão com 1 zilhão de pontos quânticos, com não sei o que. Mas, tipo, cara, você vai assistir Globo em 4K? Você consegue ir na Saraiva. Faustão, tá ligado? Não, um exemplo disso, você consegue chegar aí na Saraiva, sei lá, na Saraiva mais próxima da sua casa e comprar o novo filme do Homem-Aranha em 4K? Não é nem vendido aqui. Então, tipo assim, é um investimento que não tem viabilidade.
É a mesma coisa os consoles, cara. Por que eu vou comprar um exemplo agora? Eu tenho um PlayStation 4. Ele tá rodando todos os jogos que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Pra que eu vou comprar um PlayStation 4 Pro só pra melhorar a imagem? Ah, mas melhora o desempenho. O que vai acontecer? O videogame vai ligar ou vai carregar mais rápido? Talvez. Não é certeza, porque isso não é confirmado. Mas se for por causa de uma imagem... Então, tipo, não vale a pena, cara. Tipo assim, eu que ainda, tipo, uso o PC pra trabalho, tipo, pra mim ainda serve. E foi eu pegar ou investir numa parada, tipo, numa placa de vídeo que vai me beneficiar. Tipo, beleza, vai rodar o jogo lá com qualidade fodida. Mas, tipo, tipo assim, um exemplo. Pra fazer os renders dos nossos vídeos. Porra, isso exige pra caralho do computador, tá ligado? É tipo assim, é necessário ter uma parada assim. Mas, tipo, eu não vejo uma necessidade disso, tipo, no console, cara. Não, é exatamente isso. Tipo assim, você trabalha com o seu computador. Então você precisa de um computador não só pra você se divertir, pro seu lazer, mas também pro seu trabalho. Então você tem que realmente investir pesado, comprar uma placa-mãe boa, um processador bom, uma placa de vídeo boa, porque você vai trabalhar com isso. Agora um exemplo, sei lá, o bruxo, ele só joga. A diversão do cara é jogar. O cara vai gastar, sei lá, 4, 5 mil reais montando um computador top de linha com as melhores peças que tem no mercado pra, sei lá, rodar... O Vegas sem travar. Pra rodar, tipo, um emulador de Super Nintendo, tá ligado? Entendeu? Não tem porquê, cara. Então, é por isso que hoje em dia eu opto mais por console. Pra mim ser honesto, eu acho que esses relançamentos de títulos de geração, pra mim é tudo perda de tempo e gastação ridícula à toa de dinheiro. A única autorização que a empresa ela pode dar pra ela mesma, pra ela lançar, não é uma melhora, é uma melhora de produção. Por exemplo, o pessoal lançou o PlayStation 4. O seu é o PlayStation 4, né, Matheus? Ou é o Sim. 4 Slim? É o 4. Beleza, então você tem a primeira versão do PlayStation 4, que vai ser sempre a melhor versão. E aí lançaram o Slim. O que é o Slim? Que nem eu falei no vídeo lá de comparação de NES e Baby. O que é o Slim? Eles pegam o que não precisa do PlayStation 4, arranca fora para economizar na produção. Se o lance é economizar em produção, para que diabos eu vou lançar um outro console avançado pra jogar na mesma, pra ser concorrente do mesmo aparelho, tipo, pra mesma... Isso é burrice, cara, isso aí é só pra pessoa comprar. Isso não faz sentido nenhum você comprar o mesmo console, teoricamente, modificado, por quê? Eles falam que o console vai rodar em 4K. Não vai, que nem a gente tá conversando aqui, não vai rodar. Então você vai comprar um console pensando que, a melhoria 4K e o caralho, não vai ter a melhoria 4K. É óbvio que a empresa tá te passando um pastel pra você pegar um console da mesma geração de novo. Eu já pensei assim, cara, se eu fosse, um exemplo, vamos viajar um pouco mais. Eu já pensei assim, se eu fosse um engenheiro da Sony, eu não faria um PS4 pra depois de, sei lá, um ano que o aparelho, 2 anos que o aparelho saiu, pegar e lançar um novo aparelho com uma imagem melhor. O que faz o PC ser exclusivo, faz o PC ter uma exclusividade grande. E o que faz o PC ser tão bom assim. Eu faria um PlayStation 4 comum, só que eu faria uma compatibilidade, eu faria um poder de processamento que me permitisse também melhorar o aparelho. Aí eu não precisaria lançar um outro aparelho. Eu falava, você tem um PlayStation 4? Legal. Você quer que a imagem fique melhor? Compra aqui a nossa peça, sei lá, feita pela NVIDIA. É uma peça que você substitui, super fácil de fazer, você faz isso e isso, entendeu? Em vez de eu lançar um aparelho novo, eu lançaria um dispositivo novo, um hardware novo para ele. Mas não dá, Matheus. Presta atenção. Quando que foi lançado o PlayStation 3? O PlayStation 4. O PlayStation 4 foi lançado em 2013. Então você pode dizer aí que o console já tem 5 anos. Então, a nova geração, a nona, tá batendo na porta. Então, o pessoal tá com preguiça de investir e lançar... Tipo assim, a SEGA se fudeu por causa disso. O Mega Drive aconteceu a mesma coisa. Vamos melhorar algumas coisas assim, porque ele não tá conseguindo bater a venda com o Super Nintendo. E aí lançaram o adaptador 32X, lançaram o Sega CD, ficaram lançando o Tereco-Teco pra evitar a morte do Mega Drive 3. E resultou no quê? Sega Saturno bosta. Dreamcast, console bom, lançado antes da hora, queimou a largada. Fudeu a empresa. Você lançou o console? O máximo que você vai conseguir lançar é revisões dele. Você pode lançar Slim e o cacete. Se você pode fazer uma melhora, por exemplo, o pessoal fez o Pro, o One, melhorou o caralho,
processador e tudo. Mano, no final da 8ª geração é sacanagem demais. Era mais fácil eles ter pego esse projeto aí, montado um roteiro ou alguma coisa pra nova geração que tá batendo na porta. Pra mim, isso aí é pro pessoal comprar e eles evitarem do console deles, que não vem ter o esperado deles, continuar no mercado. Pra mim é besteira. A Nintendo não lança isso, tipo, a Nintendo não faz revisão, cara. E tipo, eu acho uma puta sacanagem a empresa fazer isso com o pessoal que é fã. É que na verdade, o que acontece? A Sony faz uma coisa que eu acho que é diferente da Microsoft, que vale a pena. Você consegue comprar o PlayStation original ainda. Você consegue ir comprar o primeiro PlayStation que saiu. Eles não travaram e eles não cancelaram a fabricação, a produção do PlayStation. Eles demoram um tempo para fazer isso. Entendeu? Então, por exemplo, a Microsoft não, ela já informou que nem eu tenho meu Xbox One. O Xbox One é a primeira geração que saiu. Eles já informaram, ele já é o segunda, não é nem a primeira, ele já é o segunda. Eles já informaram que a produção disso acabou. Agora você só vai ter o Xbox, um exemplo, o Xbox X e o Xbox Elite. Fora isso, você não vai ter mais nenhum. Então, o que acontece? Isso, pra mim, é realmente você matar o seu público. Eu comprei o meu, então quer dizer que nem um celular, por exemplo. Pô, hoje eu tenho um Asus. Ele não atualiza mais. Por quê? Porque a Asus já não dá mais atualização para ele. Ah, mas compra um novo que vai ter. Beleza, eu compro um novo hoje. Quando que vai sair uma atualização para ele? Ah, vai sair até o final do ano. Chega no final do ano, sai um aparelho novo. É a mesma coisa que eles fazem. Realmente, isso eu acho que é totalmente errado. Você lança um aparelho, faz todo mundo comprar para depois falar, ó, esse aparelho a gente não vai vender mais, agora se você quiser você vai ter que só ter esse. Ah, mas por quê? Ah, porque esse é melhor. Não quer dizer que eu comprei o antigo, comprei uma coisa piorada e agora vocês não querem nem mais saber disso. Se eu quiser alguma coisa melhor, eu tenho que comprar de novo. E isso me lembra saudoso Windows XP, que foi cancelado o seu serviço graças à senhorita Microsoft. É foda. É uma parada que é meio complicada de entender, tá ligado? Mas esse aí tá no sangue da Microsoft. Pela Microsoft ser uma empresa essencialmente de software, né? Então ela sempre vai ter esse descontinuamento na veia dela. Tudo que ela tiver, ela vai querer descontinuar. Porque ela tem, a grosso modo, ela tem a visão de hardware, ela vende como se fosse um software, entendeu? Por exemplo, até um software você tem muito problema se você descontinuar, né? Inclusive o Windows 7 tá na lista. É pra descontinuar o suporte. Agora um aparelho que não tem nem 5 anos, aí já é muita sacanagem. Sim. Infelizmente as empresas hoje em dia, elas focam muito, obviamente, na monopolização, no dinheiro. Quero saber quanto que eu vou ganhar com isso. Então isso acaba que, querendo ou não, os fãs realmente, são realmente fãs da marca, se decepcionarem. Porque, por exemplo, a gente não tem um poder aquisitivo para poder comprar. Um exemplo disso, o Roger é fãzaço da Nintendo, aí é fã de carteirinha, ele não tem o Switch. Por quê? Ah, porque eu não quis comprar ainda. Não, vamos falar, ser sincero, porque não tem condição, não é isso? Pô, cara, eu não tenho condição disso, por que vocês vão fazer isso? Ah, mas é porque meia dúzia tem. É aí que tá o problema, entendeu? A empresa pensar no monopólio deles inteiro ou, vamos dizer assim, deixando obsoleto aquilo que uma pessoa, sei lá, batalhou pra conseguir. Esse é o descaso do pessoal, né? Infelizmente. Então vamos encerrar por aqui o primeiro podcast. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Bom, não, acho que não. Por enquanto não, né? Por enquanto não. Vamos esperar aí novas ideias de podcasts, né? Mais trabalhada, um pouquinho mais discutida, né? Isso. Essa aqui a gente usou mais como teste, né? Aí na próxima edição a gente traz mais gente pra trabalhar aqui, o Edu, com provavelmente. Certeza. Então é isso aí, rapaziada. A nave Triad Games se despluga. Até a próxima.